Você acredita na sua capacidade? Tem fé em si mesma? Eu sou Kênia Scheibe e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. A autoconfiança, esse sentimento íntimo de fé em si mesmo, é o que coloca todos nós em movimento. É a força interior que permite que se viva verdadeiramente por inteiro, sem hesitações. É ela que permeia nossas ações para seguir com sabedoria. Mas será que é simples ter autoconfiança? Quando nós estabelecemos uma meta ou decidimos realizar um sonho, a primeira coisa que surge são pessoas dizendo que não conseguiremos, que será muito difícil ou até mesmo impossível. E o pior é que a nossa mente acredita nisso. Muitas vezes nós estamos em momentos da vida onde acreditamos não sermos capazes de vencer certos obstáculos e obter as vitórias que almejamos. Quando conhecemos o nosso limite e nos conhecemos, nós também aprendemos a reconhecer as nossas potencialidades, assim como reconhecer as nossas vulnerabilidades. Não existem mágicas quando o assunto são realizações de sonhos. O que existe é dedicação, entrega e, principalmente, uma fé pessoal em crer que é possível conquistar o que se sonha e que se é merecedor dessa realização. Esse é o primeiro passo para a conquista. Foi o que aconteceu com a minha convidada de hoje. Eu recebo aqui Gisélia Picella, farmacêutica esteta. Gi, que prazer receber você aqui hoje, que alegria ter você no programa. Bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito feliz por estar aqui e feliz demais pelo convite. Uma honra te receber. Gi, conta para mim, como que foi isso na sua vida? Então, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre tive muita autoconfiança. E tudo que eu colocava na minha cabeça, assim, não, eu quero isso, vou fazer isso, eu sempre batalhei muito para poder conquistar. Só que isso me gerava ansiedade, como você mencionou, as pessoas às vezes fazem com que a gente acredite que a gente não consegue chegar naquilo que a gente sonha, que a gente quer. Às vezes as circunstâncias, as coisas que acontecem no nosso meio podem fazer com que a gente desista, né? E aí você acaba acreditando que você às vezes não é capaz. E no meu caso eu tive ganhos assim excepcionais quando eu te conheci, né? Quando a gente começou a fazer o processo, porque eu comecei a fazer isso de uma forma mais racional. Eu aprendi a colocar no papel e a materializar aquilo que passava na minha mente. Então, assim, não ficavam pensamentos soltos, às vezes não ficavam desejos que eu demorava por colocar aquilo para poder fazer acontecer, mas eu comecei a materializar isso de uma forma mais racional para conseguir chegar naquilo que eu queria. Hoje, isso que você falou, gente, é tão sério, né? As pessoas, às vezes, a gente tem lá acredita, tem uma crença de que vai dar certo, mas as pessoas falam tanto que de tanta gente escutar aquilo é que ela acaba encontrando pouso, né? Acha espaço. Sim. E o que te fez procurar essa ajuda, essa transformação? Eu acho que foi pelo momento que eu estava passando, pelas circunstâncias mesmo. Eu cheguei numa fase assim, de crescimento profissional muito grande e que eu sozinha já não estava conseguindo mais colocar isso de uma forma mais tranquila. Isso começou a me gerar muitas preocupações, muita ansiedade, começou a gerar muito estresse. E eu me vi numa necessidade de crescimento estrutural e eu não sabia como chegar nisso. Eu sabia que isso era essencial para a fase que eu estava vivendo, mas eu não conseguia chegar nisso. E isso me gerou vários problemas, até problemas de relacionamento dentro da minha empresa. E eu falei, não, agora eu preciso de ajuda. Eu realmente preciso procurar alguém que possa me orientar quais os passos eu devo seguir. E foi aí que eu comecei a procurar por assuntos de autoconhecimento, para tentar entender o que eu podia fazer para que eu começasse a organizar minhas ideias e começar a colocar as coisas em prática do que eu sabia que eu tinha que fazer. E eu não estava conseguindo sozinha. Gente, a Gi, ela tem uma clínica maravilhosa aqui em Belo Horizonte.
E quando eu conheci a Gi, ela estava assim... você foi a pioneira, não foi, Gi? Na extensão de cílios. Em 2015, foi uma das pioneiras aqui em Belo Uma das Horizonte. pioneiras. E isso foi um boom, né? Aqui, assim, as pessoas te procurando. E a sua empresa cresceu muito rápido e você, então, ficou ali diante daquela situação. E agora? Exatamente. Como fazer isso ter outros resultados? Foi exatamente isso, porque foi uma forma muito orgânica esse crescimento. Não foi uma coisa que eu preparei. Quando eu deixei a minha profissão de farmacêutica para investir na estética, eu queria uma sala de atendimento, quando eu pudesse atender e sozinha ali e gerenciando isso tudo. Só que com os cílios eu conquistei um público muito grande em Belo Horizonte que sozinha eu já não conseguiria mais. Que foi aí que eu fui aumentando a equipe, treinando pessoas e eu não tinha uma preparação empresarial para fazer isso. E quando eu realmente cresci e me vi naquela situação, eu falei assim, gente, agora o que eu faço? Porque eu já não tinha os meios corretos, assim, na minha mente, de saber quais os passos que eu deveria seguir. E isso me trouxe muitos problemas emocionais. Sim. E problemas de relacionamento, tanto em casa quanto na própria empresa. Porque eu me vi grande, mas eu não tinha uma estrutura interna. Uma estrutura não minha. Acompanhou junto, né? Não, estava desconectado. Exatamente. Então, às vezes, isso acontece muito, gente. Quando você tem um crescimento muito rápido, às vezes você não sabe exatamente como lidar com essas emoções, né? Onde colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí, eu lembro que você começou comigo, foi você queria assim, né? Você estava precisando ainda crescer mais, já não estava dando conta daquele crescimento que já tinha tido, e precisava organizar isso tudo, não foi, gente? E assim, para mudar, eu tive que mudar de ambiente, né? Mudar de estrutura. E eu já pensei grande, né? Falei assim, não, já é para crescer, bora crescer, né? E eu lembro que eu desenhei isso. É porque né? sonhar, gente, sonhar alto, não vai que esse sonho pequeno, não. E eu desenhei, fiz isso num exercício de desenhar qual é a minha visão extraordinária de futuro. E aí eu fiz isso tanto para a questão pessoal, né, para a minha questão Gisele mesmo e para a minha questão profissional. E eu coloquei aquilo no papel. E eu falei, como que eu vou chegar? Eu não sei, mas tá aqui. E eu fui fazendo essa prática e colocando isso na minha mente e acreditando que realmente eu conseguiria chegar. E as coisas começaram a fluir de uma forma que nem eu sei explicar. Gente, parece até mágica, né? Sim. Essa é uma das ferramentas que a gente usa no processo de trazer ali um desenho daquilo que você quer viver. Porque aquilo que a gente consegue mensurar na nossa mente, a gente tem a possibilidade de viver aqui no mundo real. E aí tem já uma primeira barreira de, será que eu vou sonhar isso tudo mesmo? Será que eu vou colocar isso tudo aqui mesmo? E aí, quando você coloca e a gente usa ferramentas para aquilo acontecer, você fala, uau, será que realmente eu estou vivendo isso? É real? E aí a coisa cresceu mais ainda, não foi, Gisele? E flui muito rápido. Eu lembro que quando eu estava procurando um espaço maior, né? Você chegou a conhecer, eu estava até dividida em 2 salas. Sim. Quando eu realmente estava focada. Eu cheguei nesse momento, assim, que você me procurou nesse momento, né? Que eu precisava crescer estruturalmente. E aí eu estava procurando um lugar que fosse próximo ao meu local, né, de atendimento, já porque eu não queria sair de próximo. E assim, vagou um espaço exatamente no meu prédio. E quando eu entrei ali, eu vi o desenho. E assim, foi muito louco. Eu falei assim, meu Deus, não. Show demais, né? Isso não está acontecendo. E aí eu falei para mim, esse lugar vai ser meu. E a partir disso, as coisas começaram a fluir de uma forma assim muito rápida. Porque todos os dias de manhã, estava lá eu na frente do espelho, profetizando o meu dia, profetizando as respostas, porque eu colocava tudo certinho, o que eu precisava, quais os passos, o que eu deveria seguir. E todo dia que eu acordava, estava eu lá, conversando comigo, de frente para o espelho, falando, profetizando tudo que ia acontecer. E as coisas começavam a fluir muito naturalmente. E é muito engraçado, porque no início, né, eu sou muito assim, né? Eu chegava assim, mas será? Eu, assim, vou ficar falando isso e vai, mas flui, é muito real. É muito real o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente materializa. Falei tudo errado, né, de novo. Mas o que a gente coloca ali no papel,
Pode parecer bobeira, mas isso é muito real. É muito real. E assim, aconteceu comigo, e quando eu falo para as pessoas e mostro para as pessoas, nossa, porque realmente era um lugar que eu planejei num desenho e que hoje é totalmente real e foi num curto espaço de tempo. Sim. E eu lembro que a Gisele me procurou, você foi minha aluna, né, num curso, Sim. né, Gisele? Num curso que eu estava dando num espaço, e a gente se conectou ali, a Gi me presenteou com os cílios e eu cheguei lá para fazer. Aí naquele momento ela falou, Kênia, eu quero fazer hoje, eu quero começar, vamos começar. E aí esses sonhos ficam ali entre eu vou, eu acredito ou não. Sim. E aí quando você falou assim, eu faço essas técnicas que parecem, será que vai funcionar? Mas que coisa estranha. Eu vou ficar repetindo na frente de um espelho para mim, eu vou ficar falando para mim que isso aqui é real, eu vou ficar contando essa história. Tudo parece muito estranho no começo, né, Gisele? Parece que, ai, que coisa esquisita, eu estou fazendo uma coisa aqui, gente, o que o povo vai achar que eu estou fazendo? Mas quando a coisa começa a acontecer, você vê o tanto que aquilo é real, porque a gente muda, nesse momento, padrões na nossa mente. Isso que a gente vai vendo, ouvindo, sentindo de formas repetidas, vão gerando significados na nossa mente e vão trazendo limitações gigantes. Então, quando a gente usa técnicas para liberar a mente poder acreditar de fato, gera essa autoconfiança e fala, eu vou conseguir isso aqui. Aí, de repente, aparece lá exatamente onde que eu queria e infinitamente, às vezes, maior do que aquilo que eu imaginei e sonhei. Verdade. Foi assim, né, Gi? Que espaço lindo, maravilhoso, assim, super bem elaborado. E na sua mente, Gi, você ficava lá falando, você ficava visualizando aquilo que você queria viver. E quando que você percebeu que, assim, foi só quando a coisa aconteceu ou você via isso no dia a dia acontecendo? É diário. É diário. E assim, todos os dias a gente vê coisas fluindo e coisas acontecendo. E assim, o que mais é interessante é que essa forma de você praticar esse exercício, falar para você que você consegue, que vai ter aquelas respostas positivas, que vai conseguir fazer fluir, alimenta essa fé. E assim, nenhuma circunstância, ninguém, pode falar o que for, você já está sentindo aquilo que vai acontecer, que vai dar certo, que você vai conseguir, que nada te influencia. Então, assim, ninguém consegue te parar. A gente cria uma mente forte. Sim. Né? E aí, quando essas coisas vem o outro falando, ah, não dá certo, ah, é impossível. Imagina, você vai fazer isso. Você está tão convicta daquilo que agora você passou a acreditar que nada te derruba mais. Nada de Você chega, você vai e não para no meio do caminho, né? E tira totalmente a ansiedade, né? Tira totalmente a ansiedade, porque a gente fica planejando coisas que ainda não aconteceram, mas se você não tá com isso certo na sua mente, aquela confiança de que já tá certo, que é só um processo que vai acontecer, você gera ansiedade, né? Se você não tiver isso na sua cabeça. E a ansiedade, às vezes, faz você desistir, porque gera uma energia, um gasto de energia, às vezes, tão grande, que você começa a duvidar. Exatamente, ela vem com um limitador gigantesco. E me conta uma coisa, aí a clínica cresceu, você viu lá, achou o lugar, agora esse momento eu consegui organizar as coisas e vem um fator que poderia ter colocado tudo a perder. Conta como é que foi essa história. Eu cresci, né, assim, essa expansão foi em novembro de 2019. E eu mudei para a clínica nova em janeiro, mas ela ficou totalmente pronta em março de 2020. Gente, março de 2020. Sabe o que é isso? Pandemia, fecha tudo. Aquela clínica maravilhosa que ela investiu toda a sua energia, né? Pôs ali, fazer tudo de melhor tinha naquela clínica. Eu lembro que eu ia dar um curso lá, né? Ia falar no dia da inauguração, dar uma palestra. Fecha. Fecha tudo. E assim, fechou no dia 18 de março e a nossa inauguração estava programada para o dia 28.
E eu fiz uma coisa assim também, que, por exemplo, todo mundo, adia essa inauguração, adia. É óbvio que eu não ia fazer nada, né, assim, porque não estava tendo evento, estava tudo fechado. A princípio, antes de fechar tudo, eu já estava programando para fazer alguma coisa só entre a equipe. E falei, não, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Não vai ter público, mas vamos fazer alguma coisa entre a equipe. E aí depois, no dia 18, a gente quando fechou tudo, falei, agora que não tem jeito de fazer nada mesmo. Só que eu falei, gente, não dá. Eu passei por um processo de realização desse projeto, que foi assim, meticulosamente programado, né? Tipo, tava tudo ali sistematicamente na minha cabeça, do jeito que ia ser. Eu falei, eu não vou abrir mão dessa inauguração. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma inauguração online. E assim, foi realmente o que eu precisava para fechar esse ciclo. Tipo, eu consegui, sabe? E assim, a comemoração, né, de toda a nossa conquista, ela deve existir. E a gente tem que procurar algum meio de fazer isso, né? Adaptar a circunstância, eu adaptei, fiz uma online. Continuamos com a nossa palestra, né? Gente, foi tão legal, porque assim, ela continuou ali marcada, aquela data que tinha sido combinada, e ela estava lá maravilhosa, linda, a coisa acontecendo, aquele espaço lindo, e eu dei a palestra assim mesmo, a gente manteve a programação e foi um sucesso, assim, né? As pessoas ainda nem falavam sobre live ainda, tava todo mundo sem entender o que estava acontecendo, foi assim, choque geral, pandemia, fecha, e aí foi, esse é o poder, né, Gisele, da gente ter tão garantido dentro de nós essa fé de que vai dar certo, que pode fechar, pode acontecer o que for, peraí, eu vou manter, eu vou adaptar, porque é isso que a gente tem que fazer. A vida é dinâmica, as coisas acontecem, existem desafios que vão surgindo no meio do caminho e que demandam de nós realinhar a rota. Mas o problema é que muita gente para no meio do caminho quando acontece isso. E quando você passa por um processo desse, onde em você é tão garantido ali as suas potencialidades que você fala, eu vou. E já deu certo. Sim. E deu, né? E deu certo. É o que a gente mais fala, já deu certo. E eu precisava daquilo. Eu precisava dessa comemoração. Foi só eu e meu marido ali, né, na clínica, e a gente fez várias lives. E foi o dia inteiro de lives. Eu fiz várias lives com toda a programação que eu tinha. Tava ali até o DJ que ia ficar lá o dia inteiro, ele teve participação nessas lives, nessa inauguração online. E se eu tivesse escutado as pessoas, porque todo mundo queria que eu desistisse. Sim. Ninguém achava que ia dar certo, ninguém me deu força. Foi assim, foi assustador a forma, gente, cancela, daqui 3 meses, sei lá, daqui quanto tempo você faz. E se eu não tivesse feito isso, eu tinha ficado frustrada. Sim. Porque durou quanto tempo, né? Eu estaria até hoje aí programando a minha inauguração lá, que foi lá em março de 2020. E você falou uma coisa super importante, que a gente faz muito no processo, isso é uma coisa que leva para a sua vida. Todas as conquistas que a gente alcança, sejam elas bem pequenas, sejam elas gigantescas, celebre. Toda vez que você celebra algo na sua vida, você está dizendo para a sua mente que você merece aquilo. E quando você acredita que você merece, você atrai ainda mais as coisas para você. Então, essa capacidade de celebração faz com que as coisas se movam e elas cooperam para o seu bem. E é o que a Gisele está contando aqui. Na hora que aconteceu isso, ela falou, não, eu vou celebrar. Ela estava linda lá, eu com uma taça do outro lado da tela, ela com uma taça lá, a gente, vamos celebrar, porque a gente viveu isso num processo e ele tem que ser, o que você falou, tem que fechar esse ciclo, tem que encerrar isso aqui, para que a nossa mente fale assim, eu consigo chegar lá onde eu determinei. Agora vamos traçar novos planos, vamos traçar outros objetivos para ir além. Sim. Foi assim, Gisele, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? E foi um momento muito importante por tudo que a gente estava vivendo, em dar força para as pessoas, dei força para toda a equipe. Isso. E assim, me dei força, né, para saber que a gente chegou até ali e que a gente ia conseguir manter diante de mesmo toda a situação como estava, né, assustadora, foi muito assustador.
E a gente trabalhou muito isso, inclusive a nossa palestra foi sobre autoestima, trabalhar isso, né? Porque é o que faz a gente manter a nossa fé, né? De que tudo vai acabar bem, né? De que tudo vai dar certo. E isso que você falou, então, é maravilhoso, porque a nossa ação, gente, isso é tão sério, toda a nossa ação, tem pessoas ao redor observando. E quando eu desmonto, o outro olha e fala assim, peraí, então eu também vou desmoronar, eu me permito desmoronar. Agora, quando o outro está lá, firme, mantendo aquilo que programou, celebrando, as pessoas que estavam assistindo, que estavam sem entender o que estava acontecendo, elas acabam sendo motivadas. Eu lembro que naquela fase, assim, todo mundo me ligava pedindo live depois daquilo. Todos os dias, todo mundo queria fazer live comigo para falar sobre como lidar com a ansiedade, como passar por esse momento de estresse, porque as pessoas iam se conectando com aquilo. Sim. E achando dentro delas recursos possíveis para ir lá além. Então, quando eu acho em mim, acredito, acho fé e percebo que eu posso, a sua mente entende que você pode mais ainda. E aí você pode mais ainda. E você vai em lugares tão altos que você nunca imaginou. Gi, e como que está hoje essa história? Estou aí firme. Claro que tivemos que passar por várias mudanças, né? Várias adaptações, né? De como atender. Sim, de primeiros protocolos, né? De segurança para quando reabriu, a adaptação toda de todos os processos. E agora a adaptação à realidade de hoje, né? Formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de oferecer serviço, formas diferentes de ajudar as pessoas. Hoje as minhas funcionárias, que eram todas CLT, já são todas empreendedoras e viraram parceiras. A gente vai se adaptando para que realmente a gente possa conseguir permanecer, né, de acordo com as circunstâncias. Sim. E é sempre tempo novo, né? Hoje eu já saí do foco totalmente de atendimento para formação de pessoas, de cursos e estimular o empreendedorismo, né, para quem estiver formando ali. Tanto a minha equipe hoje, toda já tem os seus negócios e a gente continuar aí sobrevivendo vivendo, né? Revivendo. Eu já ia falar, como assim? Nada de sobrevivência. A gente não sobrevive, a gente vive intensamente. E é revivendo todos os dias, né? Diante das situações, a gente faz adaptações para viver de forma plena com aquilo que a gente tem. E não ficar dependendo das circunstâncias, né? Para falar, e aí, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, acreditar que você pode mudar o curso e continuar firme. Nossa, que show, né? Eu lembro que quando estava nessa questão, teve que fechar, né? O prefeito falou, fecha tudo. E você tinha um monte de funcionário que dependia daquilo. Sim. Então, além de preocupar com o seu investimento, de preocupar com famílias que dependiam daquilo. Né? E o tanto que é importante quando a gente tem esses recursos, então, dentro de nós, que a gente acredita, você pode ajudar várias famílias. Você foi diferença na vida de várias pessoas. Então, a nossa transformação gera transformação no mundo. Sim. Eu falo que curados curam, machucados machucam. Pessoas que acreditam levam crenças positivas para as pessoas. Então, se a gente voltasse lá naquela época e se você tivesse, talvez, não se transformado, já teria fechado, né, Gisele? Com certeza. A primeira coisa que eu ia fazer, que eu falei, não, eu vou conseguir sustentar a estrutura, essa quantidade de funcionários, mas a gente tem que acreditar, não, eu não estou aqui por acaso, isso aqui aconteceu porque era para acontecer. Agora deixa eu pegar aqui o quadro e ver o que eu posso fazer para me adaptar e continuar aí firme, né? A gente fala que 10% é o que acontece conosco que a gente não está no controle. Agora, 90% da nossa vida é aquilo que a gente decide fazer com o que nos aconteceu. A nossa vida depende das nossas decisões. Ah, não, Kênia, mas foi a pandemia, foi meu pai, foi minha mãe, foi isso que aconteceu. A gente está sempre terceirizando a responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, fala, peraí,
essa é a situação, esse é o cenário. O que eu posso fazer nesse cenário? Aí sim, aí eu consigo romper, eu consigo transferir aquilo que é responsabilidade de cada um, assumir a minha e fazer com que isso tenha resultados e resultados enormes. E agora, uma fase nova. Uma fase nova. Cursos, formação de pessoas com esse objetivo aí. Você pode chegar lá, você pode ter o seu negócio, você pode realmente transformar a sua vida com independência, o que é aquilo que você sonha, né? Com o seu trabalho. E hoje o meu foco é esse. É colocar na cabeça, colocar nas minhas alunas, né? Aquele eu posso, eu consigo, né? Eu vou chegar lá. E fazer com que elas tenham essa crença também, né? Nelas, que elas também acreditem em si. Exatamente. E esses cursos estão sendo como, Gisele? Eu estou fazendo agora cursos presenciais, tenho cursos presenciais e estou para lançar o curso online agora. Acredito que ainda esse ano já está sendo preparada aí para a gente já começar a colocar isso e atingir um número maior de pessoas, né? E acabou os projetos? Fica por aí? Nunca acaba, né? Sempre tem novos projetos. De acordo com... Eu sou muito assim. Vou fazendo... A situação é essa hoje, igual o mundo online. Não era o mundo que eu gostava, mas é o mundo que eu tenho hoje. Então, bora investir nele. Então, assim, sempre adaptando ao que a gente tem. E as coisas mudam, né? E depois que você falou assim, não, esse daqui não é, eu não gosto desse mundo online. Eu tenho que me adaptar. Isso passa a ser um sofrimento ou você encara aquilo de outra forma? Eu encaro, seria um sofrimento. Isso aí. Quando a gente tem uma crença na cabeça, acredita assim, não gosto disso, eu fiz uma barreira naquilo ali. Não, isso é o que eu tenho, né? Deixa eu me adaptar para que aquilo comece a funcionar. E as coisas acabam fluindo de uma forma, porque você coloca na cabeça assim, não, essa é a minha situação, eu preciso disso, então eu vou trabalhar com isso. E isso deixa de ser um sofrimento, porque você tirou aquele bloqueio, porque quando você coloca na sua cabeça que não quer, não vai fazer, porque você não gosta, acabou. Nada que você vai fazer vai ter sentido, nada que você vai fazer vai ser com alegria, nada, você vai colocar paixão naquilo e você não vai conseguir atingir o seu objetivo, né? Gisele, tem várias pessoas nos assistindo agora que talvez estejam passando por esse momento de desafios, escutando de outras pessoas que elas não conseguem, que não vai dar certo os objetivos, os planos. O que você pode falar para essas pessoas? Eu falo, não desista. Acredite em você, acredite no seu potencial. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, então seja humilde para procurar ajuda. Tem profissionais maravilhosos no mercado aí, profissionais que vão clarear as ideias e fazer com que você consiga tirar tudo aquilo do papel, tirar seus medos, as suas inseguranças, para que você consiga trabalhar em cima daquilo que você sempre sonhou. Não deixe ninguém apagar aquilo que você sonha. Ai, gente, olha que lindo. Gisele, querida, muito obrigada pela sua presença. Ai, que graça. É uma alegria ter você na minha vida. Eu falo que Deus é tão lindo que Ele só me presenteia com pessoas maravilhosas e que você cada dia tenha voos mais altos ainda. Amém. Agradeço pela oportunidade. Me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi, você sabe disso. Foi amor à primeira vista. Foi. Eu olhei pra você, eu vi uma luz diferente, falei assim, olha, deixa eu grudar nela. E foi maravilhoso e assim, tive ganhos maravilhosos e continuo tendo só por ter você do lado como inspiração mesmo de transformação, tanto da minha vida como foi, como de várias outras vidas aí que você compartilha, né, que você mostra aí pra gente e assim, é sempre muito maravilhoso estar perto de você, viu, Ai, gente, como me apaixonar por ela, não tem como. E para você que está nessa situação, eu quero te falar, acredite, é possível. Olha aí para dentro de você, perceba que você tem dons, talentos, habilidades. Recorra aí a esses recursos que você tem. Acredite, blinde os seus ouvidos para o mundo, foca no alto, naquele que pode todas as coisas e acredite, porque tudo pode dar certo. Eu te vejo no próximo programa Reviver.